Vamos então aquietando o nosso coração, a nossa mente, deixando todos os problemas que nos afligiram no dia de hoje do lado de fora. Vamos expandindo as nossas auras, entrelaçando-as com o companheiro da direita, da esquerda. E agora nós vamos respirando lenta e profundamente por 3 vezes. Nós vamos captando os fluidos positivos que esta casa bendita nos disponibiliza. Vamos saudando os nossos mentores individuais, agradecendo por terem nos trazido aqui em segurança. Vamos também saudando toda a equipe de higienização e proteção. Sabemos que eles fazem este trabalho desde cedo, então vamos ajudá-los na complementação desta limpeza. Que tudo que for retirado seja reciclado para o bem. E vamos também mentalizando uma cúpula bem brilhante, nesse instante, cobrindo esta nossa casa. Saudamos também os guardiões e os cavaleiros que se postam no portão de entrada, pedindo que eles só permitam entrada nesta casa quem vier em nome de Jesus. Vamos saudando Irmã Cidufo, que é a patrona da nossa casa, o mentor responsável pelos estudos de quarta-feira à noite, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, enfim, todas aquelas entidades com as quais normalmente trabalhamos, e também saudando a todos os dirigentes de fraternidades do espaço que trabalham para o bem com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim seja. Vamos agora cumprimentando Maria de Magdala, que é o nosso exemplo de reforma íntima, que ela possa nos intuir para podermos seguir o seu caminho. E agora nós vamos nos elevando até esferas superiores, nos encontrando com nossa mãezinha Maria de Nazaré. Vamos nos aconchegando no seu manto azul e ela vai nos levando até a presença do nosso Mestre Jesus. Ele está à nossa frente, vamos caminhando até ele. Podemos abraçá-lo carinhosamente, sentindo o calor da sua luz, do seu amor. Vamos lhe agradecer pelos exemplos que ele nos deixou e pedir que ele nos leve simbolicamente até o nosso Pai Celestial,
a quem agradecemos por todas as experiências de vida, por termos conhecido nesta encarnação esta doutrina espírita maravilhosa, que faz desta nossa encarnação a melhor delas. Vamos então saudando o nosso Pai Celeste com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos que eu não cumprimentei. Hoje, eu estou tapando aqui vocês, né? Hoje nós vamos, o tema de hoje é Paraíso Perdido, do livro Um Modo de Entender de Hamed, que é um espírito que viveu muitas vezes encarnações no Oriente, principalmente na Índia, né? E eu vou dar uma parte mais teórica, e na segunda parte da aula, a aula vai ser interativa. Vocês vão participar numa mini dinâmica, né? Então ele começa esse tema. Cláudio, pode acender só a luz do fundo? Não entendi. A luz do fundo, acender? Se acender, Rafael, acho que é de baixo. Isso. Ah, tá. Agora sim. E ele começa esse tema fazendo uma citação bíblica, que está em Hebreus 8:10. Ele diz assim: diz o Senhor, colocarei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus. Ou seja, é uma perfeita nova aliança com Deus, onde tudo o que o homem precisa saber e agir corretamente está no seu íntimo. Esta, na verdade, a gente pode dizer que é uma segunda aliança. Qual foi a primeira? Vocês conseguem lembrar o que a gente poderia dizer qual foi a primeira aliança de Deus com os homens? Foi quando Moisés recebeu a tábua, né, dos 10 mandamentos, onde ele esculpiu, né, esses 10 mandamentos na pedra, né? E agora o que ele está falando é que todas estas leis de Deus foram inscritas na mente e no coração dos homens. Então a gente pode considerar que isso é uma segunda aliança que Deus fez com o povo israelita. Então vamos ver o significado disso. Na verdade, podemos fazer uma analogia com aquela história de Adão e Eva, que todo mundo conhece, né? Criou o paraíso, disponibilizou tudo o que Adão e Eva precisavam para sobreviver, né? Mas com a desobediência deles, eles acabaram perdendo o paraíso.
Então, a analogia é que o homem também, apesar de ter escrito todas essas leis no seu interior, ele também começou a desobedecer alguma coisa, a procurar alguma coisa fora, né? Então, vamos ver como é que ele descreve isso. É para lá aqui, ó. É para lá? Ah, tá. Então, significado. Podemos fazer uma analogia desta citação com o Jardim de Éden, o paraíso de Adão e Eva, que representa o estado original de harmonia e comunhão entre Deus e a humanidade. Então, Deus criou lá um lugar de beleza, de abundância e paz, um relacionamento direto e íntimo com Deus, a harmonia com a natureza e a árvore no centro do jardim, simbolizando a vida eterna. Ou seja, tudo o que a humanidade precisava para subsistir e evoluir. No entanto, com a desobediência de Adão e Eva e o distanciamento das boas condutas, o paraíso foi perdido e também a comunhão com Deus. Então, é exatamente o que ele quis comparar, né? Ele pôs as leis, as ações corretivas na nossa mente e nós começamos a desviar disto. A mesma coisa foi o que aconteceu com Adão e Eva. Assim como ocorreu com Adão e Eva, nós também começamos a procurar fora de nós algumas necessidades e respostas e acabamos perdendo o paraíso. Por isso que o nome da lição é Paraíso Perdido. Não é necessário buscar fora. Não é preciso que ninguém nos diga seguir por este ou por aquele caminho. Está tudo dentro de nós. Tudo o que precisamos está dentro da nossa mente e do nosso coração. Deus colocou dentro de nós uma sementinha que, bem regada, vai nos dar excelentes frutos. Já dizia Paulo de Tarso, né, que virá uma época, um momento existencial, quando nós amadurecermos o suficiente, né, em que perceberemos que as leis divinas estão impressas em nós, apenas adormecidas. Basta despertarmos para esta verdade e não desviarmos nossa atenção para fora de nós, apenas observando atentamente a voz da própria alma, ou seja, praticar mais a reflexão e a meditação. Qual é a diferença entre reflexão e meditação? As duas coisas são uma interiorização. Na reflexão, nós pegamos um problema, né, mentalizamos um problema, nós tentamos ver as causas, procurar ver alternativas de solução e provavelmente chegaremos a uma solução. Então, é uma coisa que nós processamos e que pode, quando a gente fala de reflexão, pode ser qualquer coisa do dia a dia ou pode também ser uma coisa mais profunda. Mas a meditação, gente, é uma coisa muito mais profunda. Na meditação, nós também podemos pensar num problema, só que nós não processamos aquilo, né, profundamente. Nós, na verdade, nós ouvimos mais o plano espiritual, o nosso mentor, Deus, né?
A gente diz que meditação é ouvir Deus, né? É se acalmar e tentar ouvir as intuições do plano espiritual. Então, é essa que é a diferença. O outro, então, reflexões, nós que processamos, nós analisamos para chegar a uma solução ou uma decisão, e a meditação é mais ouvir o plano espiritual. Então, ele incentiva que a gente faça mais reflexões e meditações. Por quê? Porque é uma coisa interna e como as leis foram inscritas em nós, nós temos essa capacidade, esse potencial de, por nós, tentarmos ouvir as respostas do plano espiritual. Quando deixamos de lado o nosso verdadeiro eu interior, buscando satisfações externas e materiais, esquecemos quem realmente somos e passamos a viver distanciados de onde saímos, ou seja, da casa paterna. É uma metáfora, né? Estamos perdidos porque fomos expulsos do paraíso, da mesma forma que nos separamos da essência divina. Aí ele diz assim: vivemos adormecidos, sem a consciência de quem somos. Por que reencarnamos? Ninguém, a maioria não pensa, por que nós encarnamos? Qual a nossa tarefa? Eu não digo nem missão, porque nós não somos missionários, né? Mas qual é o nosso objetivo de nós termos reencarnado? Pouca gente pensa nisso. Então, vivemos adormecidos, sem a consciência de quem somos, por que reencarnamos, o que e por que fazemos as coisas. Vivemos arrastados pelos instintos, praticamente inconscientes, apartados do eu, essência que preside nossa vida interna e externa. Uma coisa que eu já falei aqui anteriormente, né? Quando a gente fala que vivemos inconscientes, adormecidos, né? Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. A espiritualista a Mônica Medeiros falou que 58% da população ela vive assim, ou seja, ela vai trabalhar, volta para casa, se alimenta, ou vai se divertir, ou é dormir, se alimentar, se divertir. E o que falta? Oi? E trabalhar. É só isso, mas não se pensa em mais nada. Eles são praticamente autômatos, né? E que 25% da população já começou a se despertar e 17%, infelizmente, já não aproveitou essa encarnação. Ela cita como uma encarnação perdida. Então, veja, 58% da população ainda está nesse estágio de não saber nem por que encarnou, qual o objetivo, por que está aqui, né? Premissas da evolução. Primeira premissa: a evolução do espírito não se alcança por osmose, e sim pela busca íntima. Osmose, na biologia, é o processo pelo qual algo passa naturalmente de um meio para outro. Por exemplo, a raiz, quando ela absorve a água do solo, ela o faz por osmose. Quando nós tomamos água e ela penetra no nosso intestino, as paredes, as células da parede do intestino, elas absorvem esta água por osmose para que a digestão se faça melhor, né? Então ele diz assim:
A evolução do espírito não se dá por osmose. Muitas vezes no campo espiritual acreditamos que esta osmose também existe, que basta estar perto de ambientes elevados e pessoas evoluídas para que parte da luz deles, né, passe para nós automaticamente, como um calor de uma fogueira. Então você está sentado na fogueira, aquele calor da lenha, da brasa, mas não é assim que nós evoluímos, né? Por osmose. Mas o espírito não se ilumina por contágio. Então essa é uma primeira premissa, né? Não adianta somente estar entre pessoas evoluídas que nós não vamos atingir a nossa evolução plena. Claro que ajuda, o meio ambiente ajuda, mas não é só isso. Tem mais coisa envolvida. Ele fala assim, a presença dos bons nos ilumina, mas o trabalho interior e pessoal é intransmissível. Estar em um jardim cheio de flores não nos transforma em flores, é uma metáfora também, né? Precisamos plantar, regar e cuidar do nosso próprio canteiro interior. Temos, pois, que nos esforçar em nos conhecer, estar consciente de nossas fraquezas e depois procurar meios para combatê-los, fazendo nossa reforma íntima. Importante é nos autoanalisarmos de forma honesta e imparcial para nos conhecermos. Então, esse é o terceiro elemento da trilogia do qual esta aula fala, né? Reflexões, meditações e reforma íntima. Então, na verdade, nós temos que nos esforçar, temos que nos autoconhecer, mas honestamente e sinceramente, que não adianta a gente se auto-enganar. E também a gente não engana o plano espiritual, né? Quanto à nossa evolução. Então, é muito importante a gente meditar, refletir sobre como nós estamos. Sempre, por exemplo, que surge um problema no nosso dia a dia, vale a pena a gente refletir, meditar, por que isso aconteceu, quem foi realmente culpado, tem uma forma de eu me reconciliar, o que eu preciso melhorar em mim. Podemos fazer até exercícios, né, conosco mesmo, diários, né? Essa semana eu vou trabalhar no meu orgulho. Então, é uma forma de a gente começar a trabalhar em nós. E não adianta querer escolher mais de, vamos dizer, 3, 4, 5 fraquezas nossas que a gente acaba não trabalhando nada. É melhor, talvez, escolher uma e trabalhar efetivamente durante a semana e depois ver os resultados, né? Mas então, mais uma vez, reforma íntima é um dos itens da trilogia que ele diz que é muito importante. Isso é feito também com interiorização, né? É só nós que podemos nos analisar e sentir que temos aquela fraqueza, né? E lutar contra ela. Frequentar templos, seguir normas e determinações de líderes religiosos não acende nossa luz sem vivência interior.
Os mestres, claro, têm um papel precioso de orientar, inspirar, oferecer caminhos, mas nenhum mestre pode caminhar por nós. Então, quando eu falo frequentar templos, é de modo geral, em todas as religiões, né? Mas, por exemplo, levando para a nossa casa aqui, não adianta você vir tomar passe toda semana como se fosse uma missa, né? Que não é isso que vai elevar o nível, né, de evolução. Nós temos, na verdade, que nos engajar no Espiritismo, estudar, trabalhar na casa, né? Nós recebemos pelos passos, pelos tratamentos, mas temos que oferecer também alguma coisa, né? Então, não adianta só frequentar sinagogas, igrejas, centros espíritas. É preciso engajamento. Mesmo Jesus, Buda, Krishna ou qualquer guia iluminado apenas representa direções, nunca substituíram o trabalho íntimo da alma. O mestre acende a tocha, mas cada um deve segurar a sua. A reforma íntima tem a conotação de responsabilidade, muita responsabilidade, gente. Desafio, não é fácil, por isso que muita gente desiste ou nem começa, porque acha que não vai conseguir. Não é fácil, apesar de ser necessária. Ação, precisa muita ação, e ela tem a característica da liberdade, do livre-arbítrio, né? Ninguém impõe que a gente faça a reforma íntima. É o livre-arbítrio de cada um. Mas, o quanto antes nós nos reformarmos, tanto melhor, tanto mais rápido, nós vamos receber os benefícios por tudo isso. A luz espiritual, isso é importante, essa frase. A luz espiritual não se herda dos pais, não se transfere por osmose, né? E não se decreta, ninguém impõe. Conquista-se, né? E não é uma conquista fácil, não. E não é numa encarnação que a gente vai virar anjo também, né? Então, muita gente pensa, se deprime quando não consegue resolver as coisas numa só encarnação, né? Mas não é assim, é sem martírio mesmo, como o livro da irmã Cidufo. A verdadeira luz vem da experiência, da prática e da assimilação de valores, ou seja, do entesouramento dos valores. Entesourar aqui significa transformar cada experiência em aprendizado e guardá-la no nosso interior. Na verdade, todas as experiências nossas na Terra, elas são guardadas no perispírito, né? E nós, com certeza, vamos poder utilizá-las nas próximas encarnações. Por isso que nunca é tarde aprender as coisas, né? Porque elas serão aproveitadas, elas não serão perdidas. Não é porque a gente está com a idade avançada que não quer aprender computação, não quer aprender um novo idioma, tudo um instrumento musical que seja, né? Porque tudo isso vai ser gravado no perispírito e vai poder ser utilizado em outras encarnações.
e também as nossas experiências do dia a dia, né? O sofrimento, o erro, a alegria, o amor, tudo se converte em sabedoria quando há reflexão e intenção. É isso que irá construindo o nosso tesouro interior, o conjunto de experiências compreendidas, transformadas em virtudes e guardadas no nosso íntimo. São tantas experiências que a gente pode adquirir durante a vida que, à medida que envelhecemos e a guardamos dentro de nós, isso vai nos ajudar a solucionar outros problemas, né? A ver as coisas diferentemente, né? Cada vivência é uma rocha bruta que, ao lapidá-la com paciência e consciência, ela se torna uma joia que brilha no cofre da alma. Reflexões para nos despertar e recuperar o nosso paraíso perdido. Normalmente vivemos, está repetindo, né? Normalmente vivemos adormecidos, sem consciência de quem somos e qual o objetivo de nossa encarnação. Vivemos instintivamente, praticamente inconscientes de nosso potencial e de todos os privilégios que estão a nosso dispor. Gente, vocês precisam se habituar, né, a analisar com concentração o que está sendo a sua reencarnação. Pensem, mas pensem assim profundamente, o que até hoje aconteceu de mais importante na encarnação de vocês, que vocês vão descobrir qual é a tarefa para esta encarnação e talvez até o que vocês estão expurgando de outras encarnações. Por exemplo, uma pessoa que está tratando muitos anos de um familiar doente. Provavelmente ela tem uma dívida com essa pessoa, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que é, vamos dizer, mal amada. Provavelmente ela traiu alguém na outra encarnação. E é uma prova para ela, para que ela perceba, né, o que significa isso, traição, né? Ou então um grande médico, um grande pesquisador que descobriu vacinas miraculosas, né? Então, é uma pessoa que está contribuindo, que talvez tenha feito muito mal em outras encarnações, e nessas encarnações ele voltou para se dirimir, né? Salvando muita gente. Então, façam isso, mas tem que se concentrar mesmo, não pode se, né, desconcentrar. Pensem quais são os principais acontecimentos desta minha encarnação. Pode ser uma prova, uma expiação, ou uma tarefa a cumprir, né? É muito interessante isso. Então, você pode descobrir, inclusive, como eu falei, o que talvez você tenha feito antes por estar fazendo isso, ou ter que fazer isso. É muito, e tudo isso é também o que ele diz, é uma interiorização, né?
você começa a se tornar um próprio terapeuta. Você não precisa contar tudo isso para um psicólogo. Você mesmo é capaz de ser um terapeuta seu. Mas tem que fazer com muito cuidado, analisar, não desconcentrar. Façam isso e vocês vão chegar à conclusão. Qual a principal tarefa minha nessa encarnação? Muito importante. Agora vai ser a segunda parte, então, que eu vou precisar de vocês, vou fazer uma interação, né? Então, a seguir, eu vou sugerir, eu não, quem sugeriu foi o Hamed. Sugerir algumas reflexões que podem ser feitas em nossas meditações para acender a nossa luz do Espírito. Entender o quanto somos privilegiados, recuperar nosso paraíso perdido e melhorar nossas condutas e modos de pensar. Então, eu listei 27 reflexões positivas com as quais, se a gente refletir sobre elas vão nos dizer o quanto nós somos privilegiados. Coisa que às vezes nós já esquecemos ou nem pensamos nisso. Então eu trouxe um saquinho, eu vou sortear para vocês um número, vocês podem, quem quiser pode tirar 2. E eu vou colocar a reflexão e eu vou pedir a opinião de cada um de vocês sobre isso. Coisa rapidíssima, 1 minuto no máximo. Né? Tá bom? Vamos. Você quer distribuir? Tira um você. 2, 3, 4. Vamos lá. 25. 25. Quem quiser pode tirar 2, gente. Ah, sim. Você pegou? Eu peguei. Ali, ó, porque lá. Ela pediu 2. Ela tinha o mesmo número, né? Nós vamos.
Você pode ligar, porque eu esqueci de uma coisa. Pessoal, eu esqueci, como sempre, eu trago uma historinha. É uma historinha que vocês já conhecem, tenho certeza que vocês já conhecem, mas eu consegui uma versão tão bonita, tão poética, que eu vou ter que ler para vocês, mesmo vocês tendo conhecido. Vocês conhecem, acho que todos conhecem a história do sítio, do homem que queria vender o sítio, né? Todo mundo conhece. Aqui não é Bilac, mas é muito bem escrita. O título é O Sítio que Já é um Tesouro. Um homem cansado da própria vida decidiu vender seu sítio. Já não via beleza nem valor onde vivia. Tudo parecia comum, repetitivo, sem encanto. Procurou um amigo que era meio poeta para ajudá-lo e escrever um anúncio. O amigo foi visitar o sítio que ele não conhecia e com sensibilidade escreveu o anúncio, que é o seguinte: vende-se um refúgio de paz, onde a natureza, junto com um riacho cristalino, acolhe com ternura. Um lugar abençoado pelo silêncio, pelo canto dos pássaros, pela luz suave do amanhecer, que pode ser visto da varanda de uma graciosa casa rústica. Terra fértil, árvores generosas, ar puro e uma energia que convida à renovação da alma. Um verdadeiro convite ao reencontro consigo mesmo e com Deus. Ao ler a descrição, o homem que quis vender o sítio silenciou. Algo tocou fundo o seu coração e disse: eu estava justamente procurando um lugar assim, mas eu não sabia que já vivia nele. Conclusão: esquecemos de perceber as bênçãos que já nos cercam. Achamos trivial o que é sagrado. Enxergamos apenas o que nos falta e não o que já recebemos. Não precisamos ir tão longe em busca de paz, sentido e felicidade. Com certeza, o sítio ideal já seja a nossa própria vida. Então, essa história ela bate muito com a lição, né? Nós já temos dentro de nós, ou ao redor de nós, o que nós precisamos, né? Nós não precisamos ficar procurando coisas a mais, né? Eu já conhecia também, né? Ela é muito difundida, mas ela é muito bonita, essa historinha. Então, ó, quem tirou o número 1? A Neide? Então, ó, são 27 reflexões e eu peço que cada um fale pelo menos um minutinho, né? Ou menos, se alguém quiser ajudar. O grande orientador, a voz da própria alma, a consciência. Ele está afirmando, né? É uma reflexão. Ele está afirmando que o grande orientador é a própria voz da consciência. O que você diz, Neide? E de pensar num futuro melhor, de ter esperança que o mundo, no futuro, para a geração que vem agora, que seja bem melhor, que a gente possa
ter uma vida que a gente precisa nesse mundo que vem agora. Mas por que que o grande orientador é a nossa própria consciência? A própria lição falou, né? Não tem responder isso. É assim. É que dentro da nossa consciência tem tudo que é do nosso íntimo. Isso. Eu acho que quando ele colocou consciência, na verdade nós temos vários orientadores. Acho que o primeiro é o próprio mentor, gente. Vocês têm que se habituar a, antes de dormir, por exemplo, né? Quando vocês têm uma dúvida, perguntem ao mentor. Às vezes a resposta não vem na hora, né? Ou então, peçam para ele ajudar vocês, ao vocês se desdobrarem pelo sono e se juntar a ele e ter um diálogo com ele. Conversem com ele. É verdade. É muito legal isso. Eu tenho feito isso. E Pra eu gente saber- tenho recebido intuições fantásticas. Para a gente saber o que a gente pode fazer na hora da aflição, do desespero, né? Pedir uma orientação, o que que a gente tem que fazer para poder resolver isso que a gente precisa, que está pesando na gente. Se a gente discutiu com alguém, pedir um perdão, pedir para a gente não repetir o que a gente fez no passado, tentar melhorar. Para não. Então, Né? e façam perguntas a ele, e às vezes a resposta vem, não necessariamente no dia seguinte, quando você acorda, mas às vezes lendo um livro, às vezes ouvindo duas pessoas conversando, a resposta vem e vem mesmo. Vem sim. E outra coisa, por exemplo, é o que eu falei, nós temos vários orientadores, né? Quando vocês têm uma dúvida com relação a agir de uma forma ou não, vocês perguntem como Jesus agiria nessa Nessa situação. hora. É uma outra forma, né? É uma orientação também. Né? E eu digo mais, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na oração do perdão, né? Por que não dialogar com o seu possível cobrador? Converse com ele. Fale que vocês estão arrependidos, que agora vocês não fariam mais, que vocês não se lembram o que fizeram ou que estão em outro corpo, mas que vocês vão pedir a Jesus ajudá-lo na reabilitação. Conversem vocês mesmos com ele. Sejam vocês doutrinadores. Né? Uma decisão difícil. O que eu quero dizer assim, né? nós temos que nos habituar a conversar com o plano espiritual. Isso eu faço direto. À noite, quando eu vou dormir, eu peço direto. Às vezes eu preciso tirar uma dúvida, resolver alguma coisa que eu estou na dúvida. Eu sempre peço para me iluminar, que eu consiga resolver o lado certo daquilo. Isso mesmo. Da opinião que eu tenho que ter, né? Vamos ao número 2, então? Quem tirou o número 2? A religiosidade é um valor que não tem preço. Então, o que você pode falar da religiosidade? De se ter uma religião, né, Olha, Quais as vantagens, né? as vantagens. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que focar e tentar, pelo menos, seguir o que, vamos falar na parte espírita, que a gente está aqui agora. Seguir os mandamentos, tentar ser melhor, porque eu não sei passar para vocês. É complicado.
que eu poderia falar? A religião, ela nos traz saúde mental, emocional, ela nos ensina princípios morais. Também. Ela Eu acho que a gente também tem que trabalhar a parte, vou falar de mim, principalmente o orgulho, o egoísmo. Eu estou tentando trabalhar muito esse lado e está me ajudando muito. elas nos traz resiliência, né? Apoio de grupo. Por exemplo, aqui no Obreiros, né, nós temos apoio muito grande do grupo sempre, né? Eu estou falando assim, religiosidade geral, né? Não precisa ser necessariamente doutrina espírita. A religiosidade tem essas vantagens todas, né? Tentar ser um pouquinho melhor, né? Apoio, fazer evangelho no lar, poder se reunir com a família durante pelo menos alguns minutos, né? Já que hoje em dia a coisa, cada um vai para o seu lado, a gente quase não se vê, né? Então, ela tem muito de vantagens, né? Quem é o 3? Rosana. O enigma a ser desvendado, a própria existência. Contra? Seria comigo ou em geral? Para todos. Bom, aí a gente teria que ver como cada um de nós, né, o que acontece no nosso grupo familiar, onde a gente frequenta, mas principalmente no familiar, eu acho, para a gente ver aonde a gente... como que eu vou colocar? A gente vê em que pé que a gente está, né? Na verdade, é aquilo que eu já falei, né? É nos conhecer por que nós estamos aqui. Sim. Qual é o nosso objetivo, né? É um enigma, Eu nasci nessa a própria família. existência nossa. Sim. É também uma coisa interna de a gente tentar descobrir por nós por que nós estamos aqui realmente, quais são as nossas principais tarefas, né? Sim. Uhum. Quem é o 4? 4. O 4 é o pior. Qual é o pior empecilho? É não agir com naturalidade, perder a autenticidade, eliminar máscaras. Nesse sentido aí, hoje a gente vê muito, né? A pessoa, ela vive com máscaras, né? Ela não consegue trazer o que ela expressa, o que ela demonstra para o coração, para o íntimo dela, né? É aquela coisa, ela faz uma coisa, mas ela faz devido à sociedade, ao que os outros. Mas não é o natural dela, não é o desejo dela. Ela, na verdade, ela se adapta. Por exemplo, eu estou com o Aldo, eu me adapto ao que ele gosta. Ao ambiente onde ou ela está. Jair, né? Eu não sou eu mesmo, né? Eu uso máscara para talvez até agradar a cada um que eu tenho contato. Isso é horrível, né? Então, o ideal é agir com naturalidade, né? Senão você acaba sendo falso, né? Quem é o 5? Ninguém quer ser 5? Ninguém? Opa. O melhor dia para mudar, hoje. Então é assim, né? A gente tem muito esse hábito de deixar tudo para
Ah, quando eu melhorar de vida, eu vou ajudar os outros. Ah, regime só vou começar no dia 1º de janeiro. Ah, exercício físico eu só vou fazer quando eu tiver mais tempo, né? Não. Faça hoje o que puder, né? Às vezes, nós postergamos as coisas e a coisa se torna impossível. Por exemplo, pedir um perdão para alguém. E aí a gente fica deprimido porque não utilizou o hoje, né? Por que não hoje? Porque depois, porque é o que eu falo, né? Tudo chega e tudo passa. Então, cuidado. Quem é o 6? 6, ó. O único fracasso é aquele com o qual nada se aprende. Toda a experiência que a gente tem na vida, a gente vai aprender com ela, né? Seja positiva ou negativa, né? A gente vai aprender. Então, mesmo que a gente ache que seja um fracasso, não vai ser. A gente vai aprender com os acontecimentos da vida, né? O fracasso, ele faz parte Faz da parte do evolução. aprendizado, né? Nós sabemos, temos que saber fracassar também, faz parte do caminho, né? E sofrer com resiliência o fracasso. Quem é o 7? Eu também. Caiu certinho para mim. O mais perigoso dos erros é querer acertar sempre. O mais perigoso dos erros, querer acertar sempre. É exatamente isso. Aprendi isso também. Apanhei bastante. Sempre querendo acertar, não errar de jeito nenhum. E a gente vê que a gente é uma pessoa falha ainda e tem que melhorar muito ainda, né? Essa vida. Nós somos Com as atitudes, aprendizes, eternos aprendizes. Né? Com certeza falharemos muito ainda, mas temos que aproveitar isso, né? Temos que entesourar, aprender com o erro para não repetir. Exatamente. Diminuir o máximo possível. Quem é o 8? O Henrique. O egoísmo é um estado transitório dos seres humanos, pois é uma espécie de defesa, de revide. O egoísmo, eu analiso que o egoísmo é uma situação que todos nós aqui vivemos, né? E que com o passar do tempo, que a gente vai aprendendo, como o senhor disse na primeira pergunta, que a religião traz muito conhecimento, a gente começa a trabalhar o egoísmo da gente e começa a analisar o quanto nós fomos egoístas na vida por pouca coisa, né? Até para iniciar dentro da nossa própria casa. Às vezes com os irmãos, com os pais. E a gente vai trabalhando isso, mas o egoísmo... Por que vocês acham que é uma espécie de defesa de revide? Alguém se arrisca a falar? Porque você só pensa em você ao invés de conseguir olhar o outro. Você só quer ver o seu lado. Mas por que ele olha para si? Porque você olha para o outro. Ele vive num castelinho do eu, sabe? Castelinho. Ele vive só para ele, ele não expande o amor, né? O egoísmo ele não pensa no outro, ele pensa nele. Eu sou certo, só eu. Um egocentrismo. O contrário do amor, né? Sim. Só eu posso. Mas vocês já perceberam que quanto mais o ambiente é altruísta, ou seja, não egoísta, sua defesa é menor e você passa a ser mais altruísta também.
Deixa eu ver como é que eu saberia explicar. Vamos dizer. Fulano nunca assinou minhas rifas que eu faço. Então eu também não vou assinar. Se você perceber, isso é um exemplo só, até bobo, mas se você perceber que você está num ambiente que todo mundo te ajuda em alguma coisa, você começa a retribuir. Porque essa defesa, o que é? Bom, se ele não faz, eu também não vou fazer. Né? Eu percebo isso, que o ambiente influi muito. Contagia, né? Contagia. No ambiente egoísta, você se torna mais egoísta. Contagia tanto bem quanto que não é bem. O que você está fazendo? Já que ele lá faz, vou fazer também. Isso. É verdade. Quem tirou 9? Não que eu preciso de microfone. O mais generoso dos sentimentos, o auto-perdão. Eu acho que a generosidade e o amor, ele tem que começar com a gente mesmo. Se eu não conseguir ser generoso, piedoso, caridoso comigo, eu não vou conseguir ser assim verdadeiramente com ninguém, né? Se eu não consigo praticar comigo, de verdade, eu não vou conseguir. Eu posso até fingir que eu perdoei o outro, fingir que eu amo o outro, mas enquanto eu não traduzir esse sentimento dentro de mim mesmo, em relação àquilo que eu já fiz na vida, eu não vou conseguir ser verdadeiro no perdão com os outros. Mas acho que aí ele está mais voltado a si mesmo, auto-perdão. Né? Então, é isso que eu falei, se eu não consigo perdoar a mim mesmo, o que eu faço para os outros não é verdadeiro. Eu tenho que começar a me perdoar, entender que eu falhei lá atrás por ignorância, por desconhecimento, né? Mas às vezes a gente é mais rigoroso com a gente do que com os outros. Não é verdade? A gente tem que ser com a gente também, né? Se auto-perdoar, já que sabemos que vamos errar e somos muito... Quem tirou 10? A emoção que corrói, a mágoa. A mágoa é uma coisa muito difícil, porque se a pessoa pisar no meu calo, eu fico magoado. Enquanto eu não desforrar, eu carrego aquela mágoa. E é difícil de controlar ela, né? Porque se eu quero, assim, por exemplo, falou de mim, lá, deixa para lá, não fala nada, não. Aquilo fica martelando. Isso é uma mágoa. Só que o mais prejudicado é você. Sou eu, a pessoa justamente. Que te magoou, talvez, ela está bela e formosa, não está nem aí, né? A pessoa está sorrindo lá e eu estou... E você está se corroendo. É verdade. Né? Quem é o 11? Mas fala de novo aí, não acho ruim, não. A vida solitária e sem amor, com profundo desânimo. Eu concordo, né? Além de desânimo, triste, uma tristeza, né, também. Porque eu acho que o amor é tudo, né? E você sozinho é difícil, né? Ter uma vida alegre, né? Solitário é muito difícil. Falei de novo, né? Mas eu acho que... E Deus nos criou... Nem precisa falar muito, né? Porque... E Deus criou os homens para interagirem, um ajudarem o outro, né? Nós somos animais sociais, né? Eu acho que é muito difícil. E o 12, quem que é? Sou eu. O maior de todos os riscos, nunca correr riscos. Eu acho que o
O maior de todos os riscos é nunca você tentar. Então, você nunca vai tentar, você nunca vai saber se você correu realmente risco, se você está... você ficar estagnado. No saída, por exemplo, se eu tenho um problema que eu tenho medo de dirigir na estrada. Mas se eu nunca sair com um carro para dirigir na estrada, eu nunca vou saber. Para mim, isso é correr um risco. Então, eu acho que a gente primeiro tem que refletir se aquilo ali é um risco e se vale mesmo a pena correr, se vai me trazer um aprendizado ou não, correndo aquele risco. Na verdade, nunca correr riscos é cômodo. Realmente, a gente corre... Ficar estagnado. A gente corre menos risco de ter problema, só que você estagna, né? Você para, não aprende nada. É paraplostamento, né? Aquele que escondeu o talento para não correr risco. Realmente, Deus adverte, né? Fala, servo preguiçoso. Passou só com medo. Quem é o 13? Quem é o 13? Eu detesto fazer isso. Para mim, isso aqui é um risco. O presente mais querido. Presente mais querido, amar e ser retribuído. Presente mais querido. Eu acho que, em primeiro lugar, o amor de Deus, o amor meu pro próximo, e nada melhor que amar e ser retribuído por meu irmão, meus amigos. É isso. Então, amar é maravilhoso. Ser retribuído Melhor é divino, né? Com certeza. O amor incondicional é muito bonito, você amar incondicionalmente, mas se você é retribuído, é melhor ainda, né? Sim. Aquilo se completa, né? Com certeza. Verdade. E o 14? Dona Neide. Ó, a autoaceitação, uma existência serena, sem martírios. Quer dizer, o que está dizendo assim, você se aceitar como é uma bênção, porque você pode viver sem martírios, sem depressão, sem... Né? Mas é trabalhoso isso nessa plana. Eu sei, eu entendo em todos os sentidos. A autoaceitação de tudo que acontece com você. Fisicamente, de você... Não me preocupo com a opinião dos outros. Eu sou o que eu sou, me aceito do jeito que eu sou. Se aceita. Isso já é uma grande coisa para uma vida mais tranquila, né? E o 15? O 15? Você não quer falar, você vai. Ninguém quer falar. Ai, é muito ruim falar assim. O perfeccionismo é já exagerado. Essa sou eu. A falta de equilíbrio, né? Perfeccionismo a gente tenta. Quem que vai falar Sou sobre eu. perfeccionismo? É difícil, essa sou eu. Você é perfeccionista? Infelizmente, a gente quer acertar, quer dar o melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o melhor que o outro quer receber. Aí a gente fica sofrendo. De mas um a lado gente é bom, tenta, né? Você fazer as coisas com qualidade. Mas nem Mas de sempre outro a gente lado, é bem-vinda por ser é assim. muito estressante, né? Aí a gente fica... aí esse perfeccionismo, eu estou tentando não Tem ser que tanto saber assim. o limite das coisas, né? Isso. Porque dá insônia, Muito. dá depressão. Não, depressão não, graças a Deus. A ansiedade sim. Insônia
A gente queria acertar sempre Orgulho, nos né? Orgulho, Isso. quando a gente faz, É. pode incentivar o orgulho, Isso, né? isso. É complicado, mas é um passo de cada vez, né? O que a gente tem que usar é a relação custo-benefício. Será que vale a pena eu melhorar mais ainda isso? Ou não vai fazer tanta diferença? Isso. Mas até botar isso na cabeça, né? A gente sofre um pouquinho. Eu concordo com você, é estressante. É. O 16, quem que é? Essa é fácil. O trabalho vocacional, sensação de plenitude e realização. Ela pode responder facilmente. Eu sempre comento que tem diferença em amar o que se faz e se fazer com amor o que se faz, né? Então, nem todo trabalho, seja em casa, seja na casa espírita, seja no emprego, nem todo trabalho a gente ama fazer. Mas aquilo que eu não amo fazer, eu faço com amor. É escolha, né? Eu escolho fazer aquilo da melhor forma possível. Agora, quando a gente tem a bênção de fazer algo que se ama profundamente, então realmente é uma bênção. Você fica cheio de amor por aquilo, pleno, né? Que é muito bom fazer algo que realmente se ama. Mas frisando, e por exemplo, eu não amo lavar a louça, mas eu faço aquilo com amor, porque eu tive a bênção de ter a comida, de ter a condição de ter a casa. Quando você faz com amor, se torna mais leve o fardo. Sim, mas fazer aquilo que se ama é uma coisa espetacular, né? E é prazeroso. Enche a alma da gente de alegria. Né? Seria isso. E levado às profissões, né? Antigamente tinha muito disso. Hoje em dia eu acho que menos. Mas o pai, que era médico, exigia que o filho fosse médico. O pai, advogado, queria que o filho assumisse o escritório, né? E se ele não gostasse disso? Então era uma pressão. Se tornava um ambiente muito desagradável. E cai a qualidade. Se você faz uma coisa que você não gosta, claro que a qualidade não vai ser a mesma, né? E a vida do infeliz vai ser grande. Quem que é o 17? Quem é 17? O pior dos inimigos, a falta de bom senso. Eu acho que a grande lição, acho que para a gente, né, sobre refletir no final do dia, né? No meu caso, aí eu caí com a falta de bom senso, né? Será que isso está presente na minha vida? Na verdade, está presente na vida de todo mundo, né? A falta de bom senso. Mas o que me leva, né, a ter a falta de bom senso, né? Por que eu tive a falta do bom senso? O que é o bom senso, né? Acho que quando a gente vai refletir sobre algo, acho que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? E um dos piores inimigos é a falta de bom senso. Eu acho que porque muitas vezes traz a discórdia para certos ambientes, para certas pessoas e até para a gente, né? A falta de bom senso traz a discórdia. E ter pé no chão também para você chegar à melhor solução para você é primordial, né? Ter bom senso. Sem o bom senso, a gente nunca vai chegar a resolver um problema de fato. A gente vai sempre patinar e não vai conseguir chegar de fato a um... enxergar o problema de vários anos. Isso. E querer, né, resolver. Eu acho que é difícil hoje as pessoas pensarem o que é o bom senso, como é agir com bom senso. O que é? Mesmo porque o que é bom para um pode não ser. É exatamente o que eu ia falar. Aí, talvez é bom para você, mas
E aí eu tenho que respeitar, né? O bom senso está aí, né? Em respeitar o que para você não é bom, mas para mim é. E eu vou brigar com ela por causa disso? Tem que ter o bom senso, exatamente. É. E o... Exato. Mas ele quer que suba, a gente assim. E eu dele. Se ele falar, eu vou subir. Sim. Né? Se você concordar, né? Você pode fazer eu duvido. Eu duvido, mas pode tentar. E o 18, gente? 18 sou eu. O 18. O 18. Então, a mais eficaz meditação realmente é medicação, realmente é conhecer a si mesmo, né? É que também eu já mastiguei, né? Para ser o nosso autoterapeuta. Né? Exatamente, isso aí que eu ia chegar. E essa bendita doutrina dá essa oportunidade para a gente, e ensina a gente, né? Nem que for aos pouquinhos a gente ir se conhecendo. E aí é como um remédio mesmo na nossa vida. Não é verdade? Entendo dessa forma. 19, a necessidade incondicional. Entregar tudo nas mãos de Deus. A necessidade incondicional é entrega na mão de Deus. Porque, na verdade, Ele sabe o que precisamos e quando precisamos. Sim. Então, agora, tem uma coisa, né? Não esperar que tudo caia do céu. Nós também temos que ter uma iniciativa, né? Mas, Correto. confie que Ele vai lhe dar aquilo que você... Ou não vai dar aquilo que você quer na hora certa, porque pode até ser prejudicial, né? É a certeza que Deus cuida de tudo. Não esteja entendendo nada. E cuida. Vocês não imaginam que o plano espiritual, como o plano espiritual guia as nossas vidas. É uma coisa impressionante. 20. A convivência ideal. Comunicação aberta de sentimentos. Bom, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho em mim. Eu não sou uma pessoa que é muito aberta para falar, nem muito para expor. Então, eu acho que isso é importante para a gente aprender, né? E para a gente se conhecer também. É porque também, se a gente guardar muito os sentimentos para a gente pode acabar desenvolvendo alguma doença ou ficando ruim. Então, eu acho importante a gente se abrir, né? Tentar. E é isso que eu estou tentando. Isso é uma coisa que eu tento. Não guardar tudo para si, né? Porque um dia a gente explode, né? E é prejudicial. E você poder, né? Se comunicar abertamente é muito bom, né? Isso é muito você bom. poder externar o que você sente, né? 21, um pouquinho mais rápido. 21, a primordial importância, a fé raciocinada. Com certeza, né? A fé raciocinada. E, de novo, é aqui nessa abençoada doutrina que a gente adquire isso, né? Não aceitar tudo o que é falado Exatamente. como dogma, né? Você raciocinar para ver se aquilo tem lógica, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um significado, né? Tranquilamente raciocinando em tudo que vai acontecendo na nossa vida. Né? E o 22? O que se leva em conta? A sinceridade das intenções. É chique.
Sinceridade. O que vale é a nossa intenção, né? Muitas vezes você fala alguma coisa e você tinha uma outra intenção, e aquilo é o que é o real, aquilo é o que vale mais, é a sua intenção, né? Mas o mais certo seria você fazer as coisas com sinceridade. Com sinceridade, Às é a sua vezes- real intenção. Às vezes a gente, com as nossas fraquezas, ainda é um pouco insincero, faz por outros motivos, né? Mas é isso que a gente tem que procurar, sinceridade verdadeira, né? E não manipulação. Essa é boa, 23, quem é? É você? Ei, agora o professor vai dar uma. Essa daí é uma das mais importantes. Ó, a ânsia de querer agradar a todos, sensação de impotência, não saber dizer não. Isso Jesus já nos orientou lá atrás, né? Que seu sim seja seu sim, que seu não seja seu não. Ou seja, a pessoa, ou até hoje, a gente tem dificuldade em dizer não, né? Porque a gente quer agradar, a gente não quer ser reprovado, a gente quer passar a ser por bonzinho, né? E às vezes, você querendo falar um não, mas para agradar você fala um sim. E quem se prejudica E esse sim custa caro. pode custar muito caro. E o não, ele encurta muita coisa. Porque você não pode, você não consegue. Por que você vai falar assim? Né? Não está no seu alcance o que estão pedindo. Mas você fala assim. Ou seja, esse sim depois não vai ficar enroscado. Você não vai dormir, vai ter problema, gera às vezes problema de saúde. E se você falar um não, de repente o não que você falou para a pessoa, daqui 15 dias foi esquecido, um mês, né? Passou. Agora esse sim pode se arrastar por várias O que não se pode ocasiões. fazer é falar não por comodidade, né? Sim. Tem que ter uma razão. Se aquilo vai te prejudicar alguma coisa, é válido. Sim. Tá fora da sua execução, você não consegue. Você fala assim, sim, chega um ponto, você não aguenta mais. Quando você começa a falar não, essa pessoa já acha que você não quer fazer mais nada. Então, mas esse aí é o manipulador. O manipulador, quando ele aceita, quando você fala um não, ele perde a amizade, ele não quer mais saber de você. Ou seja, você servia a ele, né? É. Aí você começa a falar não com outros. Quando você... Gente, tem 5 minutinhos. A fonte das insatisfações, acreditar que os recursos que buscamos está fora de nós. Isso eu não vou nem perguntar, porque foi a própria aula que falou isso. Nós temos o potencial de nós mesmos respondermos muitas perguntas, e não precisamos procurar fora. Eu estou me adiantando porque está acabando a aula. Ó, o hábito de polemizar constante. Cultivo da guerra interior. Eu não tenho esse hábito. Eu não tenho esse hábito, graças a Deus, eu não tenho esse hábito de cultivar a guerra interior. Eu, pelo menos, eu procuro ser uma pessoa mais fraterna do que ficar, mesmo que às vezes eu não concorde com a pessoa. Então, eu sou desse jeito. Eu não sei se é problema não, da música, que eu absorvo muito as lições que eu leio e faço música. Então, talvez essa parte de ficar guerreando com alguém, eu não, pelo menos eu procuro, não vou falar que eu sou santo, não. Eu tenho um pouco, todo mundo tem, né? Eu procuro não guerrear.
ela está do meu lado, ela sabe disso, que eu sou mais pé no chão. Mas tem muitas pessoas que gostam, né? Numa assembleia de prédio, numa palestra com um palestrante, eles gostam, né, de polemizar, né? Então, a pessoa que ainda tem um cultivo de guerra interior. Tem bastante. Ó, os melhores professores particulares, os eventos do dia a dia, quem é? Olha, não precisa não, então eu vou falar, não precisa. Eu fico nervosa com esse negócio. Sai baixo. Ai, vou falar que Só segura na mão. Olha, os meus eventos, eu faço bastante coisa até. E uma das coisas assim que me dá muito prazer, que me dá muita alegria, é fazer tapete. Eu e meu marido, a gente costura bastante, né? Então, a gente tem bastante atividades. E, para mim, é uma das melhores coisas, porque eu faço com muito amor. Até que foi falado que a gente faz, né? O que a gente faz com amor. Então, isso eu faço com muito amor. Certo. Então, os melhores E no meu dia a dia, então, no meu dia a dia é isso daí, é costurar, costurar e costurar. E o que ele quis dizer aí é que tudo o que acontece no nosso dia a dia são os nossos professores, né? Nós aprendemos com tudo aquilo que acontece no dia. Se não acontecesse nada... E quem tirou essa 27 maravilhosa? Não precisa nem falar, né, gente? Se eu ficar sem rir, parece que faltou uma coisa. O melhor hospital nosso é o Obreiro. Gente, eu fico sempre pensando em gente que não nos conhece, e gente que mora em outras cidades que não tem um centro de acolhimento como o nosso e está sofrendo por obsessões. Realmente deve ser dolorido, né? Eles não terem a quem recorrer. Por isso que nós somos muito privilegiados, né, de termos essa casa maravilhosa. Mas assim, então, eu fico pensando também no mundo, né, na Europa. Na Europa o espiritismo não é muito praticado, né? E claro que deve ter obsessores lá. Fico imaginando, nossa, como que eles se viram lá, né? Não é? Veio aqui, chega da hora de trabalho, vem aquele monte que a gente está tendo no Senhor. De vez em quando chega as caravanas. Não, realmente nós somos muito privilegiados, mas muito mesmo. Vocês não imaginam o quanto. A gente chega a pensar, será que a gente merece, né? Eu acho que sim. Merece. Nós estamos aqui é porque merecemos. O que é isso? Não, pode jogar fora. Agora é só apagar a luz e ler, é isso? Eu já fui tudo. Vai querer ser uma balinha nessa época. Eu prefiro um pouco de baixo.
Fica de pé. Tem que saber. Vamos então agora, passando para o nosso passe coletivo e a fluidificação das águas. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo os nossos corações, emitindo amor uns para com os outros e desejando a todos que recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, e em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais calmantes, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva no seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos, fortalecendo nossa fé e o nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradeçamos a Jesus, aos membros, aos mentores, e passemos à prece de encerramento. Vamos então fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.